Gente, que maravilha, olha, eu estou tão feliz de estar cantando com vocês, louvando, ontem à noite esticando a conversa até mais tarde, não deixar minha esposa dormir, mas foi tão bom, meus irmãos, e tem sido tão bom aí. Nessa manhã, eu estava aqui pensando, enquanto eles estavam tocando, só para fazer um comentário, eu louvo a Deus que há aproximadamente 15, 20 anos atrás, esse movimento reformado ganhou força no Brasil, e não só lá no campo da teologia, mas algumas bandas e grupos musicais começaram a compor músicas que tivessem uma substância na letra e na teologia. Então, o pessoal do Projeto Sola, lá em Brasília, a gente tem a Banda Dort. Vocês conhecem a Banda Dort? Conhece a Banda Dort? A Banda Dort já tocou no Comoceb? Já? No Comoceb? Aí fica a dica aí, ó. Né? Femoce, né? E tantos outros, tá? Brasil afora. Recentemente, a gente teve com o João Manô, eu acho que foi na Femoce, no ano passado, retrasado. Então, meus irmãos, isso é tão bom, porque, sem sombra de dúvida, pedagogicamente falando, uma das formas melhores de se aprender boa teologia e letras bíblicas é por meio de música, porque você está cantando, você está aprendendo, internalizando, e todas essas músicas que foram cantadas hoje pela manhã são profundamente bíblicas. Eu fui só mapeando os textos, porque eu gosto de ficar assim, lá, ó, Colossenses capítulo 1, legal, esse era o título da música, isso é fácil. Mas ó, tem um trecho dos Salmos aqui, legal, olha essa citação de Efésios, como que ele usou. É bom demais, meus irmãos, isso me deixa muito feliz. E hoje pela manhã, nos outros 2 dias, ou nos outros 2 momentos, eu fiz mais uma palestra. Agora eu quero fazer mais uma exposição, mais uma pregação, do jeito que eu estou acostumado a fazer na igreja aos domingos. E eu gostaria que você abrisse comigo para a gente fechar esse retiro com o 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 11, com o tema de hoje, tão perto que se vigia, ou alguma coisa assim, né? A gente fica adaptando os nossos temas dentro desse tema, mas eu achei, como eu falei para o pessoal da equipe aí, que o tema foi muito, muito feliz, um tema muito, muito bom desse ano. A gente viu tantas coisas, eu particularmente expus tão perto que cultua, tão perto que discipula, e agora tão perto que vigia, tá? Então, eu peço que você ouça com atenção, então, a leitura dos versículos 1 até o versículo 11 da palavra do Senhor, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui no fim da nossa programação, e o cansaço sobrevém sobre nós, a gente sabe, a gente esticou ontem longas horas. Mas eu peço, Senhor, que de uma maneira o Teu Espírito Santo, de forma sobrenatural, nos acorde o entendimento nessa hora, que o Senhor nos dê olhos para ver pela fé o nosso Cristo crucificado, ressurreto, assunto aos céus, e aquele, conforme acabamos de ler, que está para voltar, está às portas. Então, Senhor, ajuda-nos a compreender a vontade de Deus para aqueles, para nós, que aguardam ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Vocês estão animados? Levanta rapidinho, só dá um pulinho assim, ó. Rapidinho, vai, levanta aí.
Levanta aí rapidinho, vai. Levanta rapidinho, vai, pode fazer. É só para ti. Vai, levanta, povo, aí de trás, aí, rapidinho. Faz assim, ó. Tá bom, não levantou, mas tá bom. Desculpa, pessoal, eu me empolguei, tá? Mas é só para me certificar de que vocês não vão dormir. Veja, vocês até podiam ter dormido nas outras 2 palestras que eu dei. Eu iria assumir, tá meio enfadonho, o cara tá cansado, né? Longas horas de estrada. Mas essa você não pode. Se você dormir nessa, eu até separei uma pedra aqui. Cadê? Onde é que eu botei? Né? Eu tenho uma mira bem boa. Eu sou assim, aquelas pedras que quicam na água 3 vezes, vai quicar na sua cabeça, depois na cabeça do de trás. Eu sou bom, tá? Então vamos lá, gente. Você já teve aquela sensação que às vezes acontece no meio da noite, que você não sabe se você está sonhando ou se você está acordado? Já aconteceu isso com você? Você fica assim, o sonho às vezes ele pode ficar meio tão real que você não sabe dizer. E eu já tive alguns desses na minha vida, que você fala assim, rapaz, o que está acontecendo? Os nossos sonhos muitas vezes podem parecer mais reais do que a nossa própria vida, dependendo do grau de intensidade e de lucidez do sonho. Mas dá para você saber se você está sonhando ou acordado. Quais são as técnicas que você pode usar para saber se você está sonhando ou acordado? Né? Você pode verificar a aparência das coisas ali, né? O ambiente, a familiaridade, o rosto de alguém, né? No caso, para aqueles que estão casados, quem está dormindo do seu lado. Se você não é casado, tem alguém dormindo do seu lado, eu preciso conversar com você, né? Mas você olha para o seu braço, olha para a sua perna, sou eu mesmo, né? Você faz o teste de realidade, lembra? Me belisca para ver se eu estou sonhando, lembra? Me belisca, né? Tem que falar, mas belisca levinho, né? Só para eu ver se eu estou sonhando, né? Você pode testar as suas forças e habilidades. Deixa eu dar uma dica para vocês. Se você, no meio das suas perguntas, lá do meio da noite, você tiver assim, mas de onde veio essa capa? De onde veio essa habilidade de voar sobre a cidade? E essa super força e esses superpoderes, eu te garanto que você está sonhando, você não é tudo isso, tá? Então, alguns pensam que são, mas não são, tá? Mas, meus irmãos, eu faço essa pergunta para vocês, porque diante das notícias que eu e vocês estamos vendo no mundo nesse momento, às vezes eu me pego pensando de olho aberto, será que eu estou sonhando ou eu estou acordado? É ou não é verdade? Bicho, sermão para falar bicho, né? Há quase 6 anos atrás, a gente teve uma pandemia de coronavírus, que todo mundo ficou se perguntando, cara, o que está rolando nesse momento no mundo? É o tipo de coisa que literalmente congela a nossa existência. Meus irmãos, não foi só na China, ou não foi só na Itália, ou não foi só na costa leste dos Estados Unidos, foi no mundo inteiro, cara. Todo mundo entrou para dentro de casa, meteu máscara, tomou vacina, uns mais, outros menos, e aqui eu não estou entrando no juízo de valor, se você concorda ou não concorda, o grande ponto é que até hoje tem gente que não saiu direito desse torpor do coronavírus. Você pode achar isso maluco, mas a verdade é que até hoje tem pessoas que quando vão sair de casa, é banho de álcool, né? Alguns ainda andando de máscara na rua, e algumas pessoas até hoje com medo de sair de casa, até hoje. Na minha igreja eu tive uma família que durante muito tempo a gente teve que acompanhar essa família, porque eles ficaram estatelados diante dessa situação toda, o medo da morte. E eu pergunto para vocês, que outros eventos mundiais nós temos observado, não só mundiais, talvez locais também, que nos fazem pensar se a gente está dormindo ou a gente está acordado? O que você consegue pensar aí? Daqui a pouco eu vou pedir ajuda para os mais velhos, para a gente voltar um pouquinho, porque eu sei que a esmagadora maioria de vocês nasceu de 2000 para cá, o que me faz sentir extremamente velho, né? Mas o que vocês conseguem, só os mais novos aí, o que vocês conseguem lembrar aí, nesses anos aí? Eu não sei se você percebeu, mas outro dia, talvez alguns de vocês não tenham notado, mas o presidente dos Estados Unidos foi lá e pegou o presidente da Venezuela. Novamente, eu não quero nem saber a sua opinião, se é bom ou ruim, nem precisa, porque, meu amigo, se você parar para pensar, eu não sei se vocês manjam de geopolítica, mas, meus irmãos, isso é muito louco, os helicópteros, pega o presidente, leva, cadê o nosso presidente? Foi levado, foi para os Estados Unidos.
Cara, é muito louco isso. Israel, Irã, Ucrânia, Rússia, Xandão. Tem um irmão aqui que é bem parecido com o Xandão. Eu vi uma careca aqui. Vocaro, Banco Master, fraude do INSS. Rapaz, você fala assim, meu amigo, o que está rolando? Aí os mais velhos me ajudam agora. Volta um pouquinho mais na linha do tempo aí, meus irmãos. Um pouquinho ali da metade de 2005 para trás. O que mais teve? Aqui a maioria da galera era neném, ou não estava vivo, ou não vai lembrar do 11 de setembro, cara. O 11 de... Meus irmãos. Quem estava vivo no 11 de setembro, levanta a mão. Pô, a banda inteira eu sei que estava, né? Porque a banda é da minha idade aqui, ó. Eu e a banda estamos juntos. Quando vocês tocaram Somos Convidados, você estava ali para adorar. Eu falei, é minha banda. Levanta a mão aqui do lado de cá. Quem estava vivo no 11 de setembro, só para eu saber. Tem um grupo razoável aqui. Não, mas aí a pergunta é diferente. Quem lembra do 11 de setembro? Rapaz, né? E detalhe, eu estava em casa assistindo televisão na hora. Aí a Globo corta. Cara, aquilo ali já dava um medo. Você ouvia aquele negócio, plantão da Globo, no meio do nada. Parece que era uma facada. Você já sabia que era tragédia. E ninguém estava pronto para aquela tragédia. Porque quando a câmera da Globo corta, já tinha sido atingido o primeiro prédio. Então a gente não viu. Então já está lá e está todo mundo vendo aquilo. O que está acontecendo? Você tentando fazer sentido. Isso é filme? O que está rolando? Né? Cara, de repente vem o segundo avião e bate na segunda torre. Gente, eu lembro que eu fiquei sem reação. Eu falei assim, cara, você não acredita. E quando despencou a primeira torre, depois despenca a segunda torre, e claro, depois as imagens começaram a chegar, as pessoas correndo desesperadas na rua. E quanto mais você vê aquela cena, para quem já viu essas imagens do 11 de setembro, você tem assim as pessoas na rua gritando, Lord Jesus, God, todo mundo virou crente nessa hora. God, God, have mercy on us, Senhor, tem misericórdia de nós. Todo mundo, quem era ateu, agnóstico, espírito, todo mundo vira crente na hora da tragédia, né? E se você continuar voltando na história, parece que o mundo vem sendo preparado para algo grandioso. A coisa está tão intensa, meus irmãos, que eu tenho ouvido analistas de geopolítica e pessoas que nem crentes são, pessoas que não têm nada a ver com o evangelho, preocupadas. Você sabia, só para dar uma informação para vocês sabiam que os bilionários do Vale do Silício nos Estados Unidos, a maior parte deles estão construindo bunkers? Você sabia disso? Sabe o que é um bunker? É um refúgio debaixo da terra ou num lugar, numa caverna. Bunkers milionários para se protegerem de um eventual cataclisma global que eles acham que vai acontecer. Tem um cara chamado Peter Thiel, que é dono de uma empresa chamada Palantir, lá nos Estados Unidos, criou a Palantir. Uma empresa que integra segurança nacional com inteligência artificial, coisa de filme de... Quem já assistiu Minority Report? Um filme do Tom Cruise, das antigas, tá? Que os policiais tentavam prever crimes antes deles acontecerem, usando tecnologia e coisas até meio místicas lá. Esse cara chamado Peter Thiel, que é um desses bilionários, criou uma empresa dessas, porque ele acha que alguma coisa muito grande vai acontecer. E alguns meses atrás, esse cara lá nos Estados Unidos, um cara da tecnologia, decidiu na empresa dele vender um conjunto de 4 palestras que ele ia dar para quem quisesse ouvir, porque ele ia falar sobre o anticristo. Ele não é crente, tá? Não tem nada a ver com o evangelho. Mas ele sentiu que ele precisava falar sobre o anticristo. O que está acontecendo com o mundo, meus irmãos? A gente está dormindo ou a gente está acordado? Eu espero que você, ouvindo esse sermão agora pela manhã, essa introdução, você esteja muito, muito bem acordado. E o meu objetivo nesse sermão, certamente você vai perceber, que não é aterrorizá-lo, mas é bom começar o sermão aterrorizando. O meu objetivo final do sermão não é esse. Mas o objetivo inicial é trazer para você o alerta, meu primeiro ponto do sermão, e eu sou bem presbiteriano, então meu sermão tem 3 pontos. Tá? O primeiro ponto é que o dia do retorno de Cristo será repentino e inescapável. Meus irmãos, a Bíblia vai falar que Jesus,
o Rei do Universo, e a respeito de quem nós cantamos tão perfeitamente nessa manhã com esses cânticos, ele virá como um ladrão na noite, e eu quero apontar para vocês o versículo 3, deixa a Bíblia bem aberta, porque essa exposição a gente vai quase versículo a versículo, tá? Dá uma olhada aí. Paulo diz para os Tessalonicenses: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Parece, meus irmãos, no contexto de Tessalonicenses, que muitos dessa igreja, cada vez que Paulo escreve uma carta, tem um conjunto de assuntos que traz preocupação para Paulo sobre aquela igreja. Parece que no caso dessa igreja, esses crentes eles estavam pensando muito mais na sua situação temporal e tinham dificuldade de entender o que estava acontecendo com aqueles que já morreram, ou o que viria a acontecer com o futuro. Talvez estavam muito presos ao presente. A gente tem algumas dúvidas sobre exatamente quais eram as questões espirituais por trás, mas a verdade, meus irmãos, é que a primeira e a segunda epístola de Tessalonicenses, Paulo gasta um tempo substancial falando sobre a volta de Jesus. Essas duas epístolas são consideradas por muitos teólogos algumas das epístolas mais escatológicas de Paulo. Você já ouviu essa palavra antes, escatologia? O que é escatologia para o pessoal da biologia? Estudo das fezes, mas não é disso que eu estou falando, tá? Escatologia na teologia tem a ver com escatom. Escatom tem a ver com as últimas coisas, né? E eu sei, meus irmãos, que alguns de vocês têm uma origem aqui, talvez até de Assembleia de Deus, né? Tem alguns aqui, pessoal. Então, o pessoal da Assembleia de Deus, a gente estava na piscina ontem, sempre gostou de falar muito das últimas coisas que vão acontecer e antecipar a volta de Jesus. Popularizou-se muito no Brasil o que a gente chama do movimento dispensacionalista, que fala muito, né? Tinha a Bíblia Scofield, que era uma Bíblia de estudo sobre os últimos dias. Você tem, para os mais velhos aí vão lembrar também, os livros e séries que saíram do Deixados para Trás. Quem já leu? Pode falar, seus hereges, pode ler, já leu, né, pastor? A gente é herege, quando a gente tem que ser herege, a gente é, né? Acontece, né? Mas eu li 2 vezes aquela série inteira. Eu era adolescente na época, me pegou. Este Mundo Tenebroso, 1 e 2, tem os dois, Frank Peretti, né? O autor, uma literatura mais, não precisa ler não, tá, pessoal? Mas, rapaz, era incrível como esses livros suscitaram em mim a importância de pensar sobre a volta de Cristo, não como um evento fictício, mas como algo real e verdadeiro. Meus irmãos, a doutrina da segunda vinda de Cristo é uma doutrina norteadora da vida cristã. E eu não sei o quanto você sabe e crê nisso, mas você deveria, porque vai acontecer um dia em que Jesus voltará. Amém? Você anseia por esse dia? Você imagina como vai ser esse dia? Lá no capítulo 4, Paulo vai dizer que ao soar da trombeta, versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4, a voz do anjo de comando dará a ordem, e então o Filho do Homem aparecerá, acompanhado da sua trupe celestial. Todo olho verá, toda língua vai acabar confessando, e todo joelho vai dobrar, e vai dobrar na força. Dobra aí. O anjo, aquele que estiver mais de pé, o anjo vai chegar na canela dele e falar assim: dobra aí, rapaz. Todos enfrentarão a realidade da volta de Cristo. E esse evento vai ser glorioso, uma série de coisas vai acontecer, e Paulo descreve no capítulo 4, que um dos principais momentos é essa elevação da igreja para se encontrar com Cristo nas alturas. Às vezes a gente chama isso de arrebatamento, né? Eu sei que tem posições diferentes aí sobre o arrebatamento, mas eu creio que aquela que é bíblica e que todos concordam, é esse encontro da igreja com Cristo nas alturas. E enquanto isso acontecer, vai haver uma transformação da terra. O João explica lá em João capítulo 21, versículos 1 a 8, que esses novos céus e nova terra serão a nova condição de toda a criação. É uma repaginação da criação. Paulo diz em Romanos 8 que a natureza nesse momento geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus, a própria libertação do seu cativeiro, porque a própria natureza ficou sujeita ao pecado, né? Então, Adão pecou, representante federal, toda a humanidade pecou em Adão e toda a criação foi afetada. Então, como nós cantamos aqui em Colossenses 1, quando o cabeça da criação, Jesus Cristo, for manifestado, toda a criação, e eu acho isso lindo, porque o Greg Bill, ele fala sobre, toda a criação vai reagir à aparição de Cristo. Imagina, a aparição de Cristo vai ser tão gloriosa, que a criação inteira vai reagir, vai fazer...
Lá em Apocalipse, os textos que mostram os cânticos da igreja revelam que a criação vai cantar junto com a humanidade redimida e junto com os anjos. Você já imaginou a criação cantando? As arvorezinhas aqui do acampamento fazendo tchau, 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 tchau. Os passarinhos, voltou o cordeiro. Rapaz, não dá nem para imaginar de tão supracinematográfico que vai ser o retorno de Cristo. Mas o que o texto está dizendo para a gente é que, na verdade, tudo isso vai acontecer assim, ó. Quando muitos estiverem falando sobre paz e segurança, e provavelmente Paulo aqui está dizendo sobre o estado, ele observava a maneira como o Império Romano fazia as coisas. Você já ouviu falar da Pax Romana? Lá no estudo de história, a Pax Romana era aquela maneira como o Império Romano, quando ele dominava alguma coisa, ele dizia que a paz chegou porque o Império Romano traz a paz. Ele estabelece a harmonia das relações. Quando estiverem dizendo paz, 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 eis que vos sobrevirá a grande destruição. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Rapaz, eu chego a tremer. Quando eu vi o Trump assinando na semana passada o Tratado de Paz, eu falei, sai pra lá, rapaz. Sai pra lá, cara, que coisa. O mundo está estranhíssimo. E a diferença, veja, meus irmãos, eu sou amilenista. Já que a gente está falando de escatologia, eu sou amilenista, tá? Eu não sou pré-milenista. Mas existem pontos de concordância em relação aos sinais dos tempos. E uma coisa que é um fato, meus irmãos, é que eu sou um bom amilenista, que eu creio que nós já estamos na tribulação desde o momento em que Cristo subiu aos céus, tá? Lá na primeira vinda. Amém, eu ouvi. Eis um amilenista bem ali. Você tem certeza, Tiago, que você já não é quase presbiteriano? Vai trazer uma bacia, a gente vai batizar uns bebezinhos aqui. Agora traga uns bebezinhos. Mas, meus irmãos, imaginem um mundo, entre aspas, desavisado. E de repente o texto diz que Paulo está alertando que as pessoas, os crentes em Tessalônica, e nós que hoje ouvimos essas palavras pelo Espírito Santo de Deus, devemos estar alerta em relação aos tempos e às épocas. Paulo até diz, não haveria necessidade de eu vos escrever, mas eu tenho que alertá-los. Porque nós devemos estar inteirados com precisão quanto ao dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor, ela não foi inventada por Paulo, ela aparece desde os profetas do Antigo Testamento. Se você for ver, e aqui eu vou só mencionar, não precisa abrir, mas Amós 5, 18 a 20, Isaías 13, 6 a 16, Joel 1, 13 a 15, Joel 2, 1 a 11, Obadias 15 a 20, Malaquias 4, 5, são textos que aparece essa expressão, o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia do Senhor, ele não era usado pelos profetas só para falar sobre a segunda vinda de Cristo, mas era usado para falar do momento em que há uma visitação da parte de Deus, em que ele faz duas coisas. Em relação ao seu remanescente fiel, ele salva e protege, mas em relação aos ímpios, ele traz condenação e juízo final. Já ouviu essa expressão? Juízo final. Tinha uma banda na década de 90 chamada Juízo Final. Uma banda de rap dos mano lá de São Paulo. Juízo final. Então o que Paulo está falando assim, olha meus irmãos, está falando, ó, vocês que estão ouvindo e lendo essas palavras, vocês precisam estar inteirados quanto aos tempos e épocas relativos ao grande dia do Senhor. Eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos, porque eu tive a oportunidade de alguns anos atrás, depois de muito estudo, ter a coragem de pregar no livro de Apocalipse. Eu sou professor da área de escatologia no Seminário Presbiteriano de Brasília. E eu lembro quando eu fui pregar em Apocalipse, eu mesmo tive que vencer um medo que eu via membros da minha igreja tendo. Pastor, não prega em Apocalipse não, porque eram sempre duas opiniões. Uma porque tinha muita gente que tinha medo, mas tinha uma parte dos irmãos que achavam que era irrelevante. Para que eu vou falar disso, esses símbolos, bicho com não sei quantos olhos, anjo fazendo não sei o que, as taças, os ais, as trombetas. Isso não tem nada a ver com a vida real. Era o que eu ouvia de algumas pessoas. Isso não é próximo da gente. Pastor, prega para a gente alguma coisa mais prática, alguma coisa assim que eu posso, para melhorar meu casamento, para eu criar melhor os meus filhos, para saber em que escola eu matriculo eles.
Então as pessoas acham que Apocalipse é um livro distante e esses assuntos escatológicos não têm nada a ver com a nossa realidade, mas talvez, meus irmãos, talvez quando a gente pense que os temas escatológicos não têm nada a ver com a vida real, é quando justamente Satanás conseguiu alcançar vantagem sobre nós. Porque o que Satanás não quer de forma alguma é que a igreja esteja alerta. Vocês entendem isso? O que Satanás quer de nós é que a gente fique desavisado e vivendo nossas vidas do nosso jeitinho mesmo, para a glória do Satanás e não de Deus. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas deixa eu só falar sobre Jesus vindo como ladrão. Alguém já teve a experiência de um ladrão entrar na sua casa no meio da noite? Alguém já passou por isso aqui? Já passou? Me lembra seu nome, batera? Samu, você já passou por isso, cara? Levaram sua bicicleta? Você acordou quando ele entrou ou não acordou? Graças a Deus, né? Eu penso que às vezes assim é melhor uma experiência como essa, né? Falar assim, rapaz, é melhor, porque é perigoso, né? É perigoso. Você fala assim, nossa, eu não queria ter que passar por isso. Talvez se você tivesse acordado e tentado fazer alguma coisa em relação ao ladrão, poderia alguma coisa ruim acontecer, né? Você espera que fosse para ele, que fosse ruim, né? Não para você, mas uma coisa ruim pudesse acontecer. Eu nunca passei por essa experiência, mas eu e Débora já conversamos, e de vez em quando, tinha uma época que a gente morava nos Estados Unidos, e a nossa casa nos Estados Unidos era de madeira, e meus irmãos, essa madeira ficava rangendo de noite, às vezes, né, Débora? Eu sabia que não era demônio, porque minha casa era consagrada, né? Mas sabe aquele medo, assim, ai, cara, será que tem alguém dentro de casa? E só era eu e Débora, não tinha as crianças ainda, então sabe quando você abre só a frechinha do quarto, sai, ladrão! Você acha que você vai ganhar dele no grito, vai embora, ladrão! Rapaz, mas a volta de Cristo será exatamente assim. E agora Paulo vai chamar a mim e a você para a gente perceber qual vai ser o nosso estado no momento em que isso acontecer. Qual vai ser o nosso estado? Meus irmãos, aqui eu só quero, eu não ia gastar tanto tempo não, mas só gastar um segundinho com isso aqui. Tem muita gente tentando fazer previsão de quando o mundo vai acabar, e isso já vem acontecendo há muito tempo, tá? Eu não sei o quanto os mais novos já ouviram falar aqui de Nostradamus, mas era um desses caras, né? Literalmente eu anotei aqui para eu não falar errado, mas o Nostradamus, ele dava conta de que o mundo estava para acabar no mês de julho de 1999, tá? E ele diz, tem uma frase do Nostradamus que ficou famosa, do céu virá um grande tremor. Ou seja, se você está aqui hoje, porque o Nostradamus errou, graças a Deus, né? Ele não sabia do que ele estava falando. As primeiras previsões sobre o fim da existência humana datam oficialmente de 389 depois de Cristo, ou antes de Cristo, na verdade, que associavam o fim do mundo com a queda do Império Romano. Tinha um piramidologista, você sabia que isso existe? O nome dele é Charles Piazzi Smith, no século XIX, que ele concluiu a partir dos estudos das pirâmides de Gizé, que o mundo acabaria entre 1892 e 1911. Errou também. Tem um secto da Igreja Católica Apostólica, que foi fundado em 1831, e avisou que Jesus voltaria quando os 12 fundadores desse secto estivessem mortos. O último deles morreu em 1901 e nada aconteceu até agora. Tem outros, e aqui eu não vou entrar tanto na teologia, mas tem um grupo chamado Russelitas, e um outro grupo que o nome faltou aqui agora, mas que eles acreditavam que, na verdade, Jesus voltaria no ar e seria invisível. Então, eles, na verdade, falaram que Jesus já voltou e que a gente não viu. Entendeu? Pã, erraram também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia é clara de que a volta de Jesus será visível, corpórea, tá? Será um evento global, será um momento em que os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram em honra para Cristo ressuscitarão para estarem com eles eternamente e receberão corpos glorificados. Aqueles que morreram em desonra vão receber corpos para vergonha, para desonra eterna. Corpos que sustentem o sofrimento eterno do pecado no inferno. Então Paulo está pegando tudo isso, e ele vira para você agora, em segundo lugar, para dizer que os filhos da luz devem ser
vigilantes. Ele vai fazer aqui uma distinção entre os filhos da luz e os filhos da noite. Dá uma olhada aí no versículo 4. Mas vós, irmãos, bota aí na tela para a gente, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Paulo agora vai fazer esse contraste importantíssimo sobre quem é filho do dia e quem é filho da noite, ou filho das trevas, né? E ele vai usar aqui, meus irmãos, para fazer a separação entre essas duas categorias de seres humanos. Ele vai comparar no versículo 7, bota o versículo 7, aí ele vai comparar a questão da noite com sono e com a embriaguez. Olha no versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Meus irmãos, quando a pessoa é da noite, espiritualmente falando, ela dorme espiritualmente. Mas vamos pensar fisicamente. Qual que é a questão da pessoa que está dormindo? Qual que é a situação dela em relação ao mundo que está acontecendo ali naquele momento? Se você cresceu em acampamento de jovens como eu, você sabe que a pessoa que está dormindo na hora que ela não devia estar dormindo, ela está vulnerável às pegadinhas de acampamento. Eu sei que vocês são muito mais crentes do que eu, e vocês jamais fizeram as coisas que eu vou descrever aqui agora. E nunca vão fazer como ideias que o pastor deu na pregação do último dia, porque vocês são crentes. Mas eu já peguei coleguinhas dormindo e fiz o básico é passar pasta de dente, fazer uma maquiagem completa, né? Sobrancelha, bigodinho de pasta de dente. A cara dele vai ficar ardendo o dia inteiro, mesmo depois dele lavar. Mas uma das mais legais é aquela quando você pega a pessoa dormindo, está com a mão assim meio para fora da beliche, aí você pega um baldinho de água quente, morninha, põe ali, ó, bota a mão dela dentro da água quente, ela nem percebe. O marmanjo pode vir a fazer xixi na cama por causa disso. Fantástico. Não é fantástico, eu quis dizer, não é fantástico. Tá? Não é fantástico, tá? Retiro o que eu disse, não é, tá? Mas qual é o ponto, meus irmãos? Quem está dormindo está vulnerável, está desavisado, está ignorante em relação aos eventos ao seu redor, não é verdade? Então, inclusive, quando os meus filhos nasceram, eu gastava longas horas, às vezes só observando os meus filhos dormindo, ali cheio de amor por eles e pensando, cara, esse serzinho aqui, ele é totalmente dependente nesse estado. Quando a Débora estava dando de mamar para a Melissa, ela estava ali no colo da Débora, eu pensando, cara, ela é totalmente vulnerável. Se alguém quiser fazer uma maldade com a minha filha, consegue, porque ela está vulnerável, a não ser que eu impeça, eu tenho que ser o pai, a mãe tem que impedir. Então, a pessoa que dorme é uma pessoa que está ignorante, vulnerável em relação aos eventos do mundo. Ele também compara com a pessoa que está bêbada. Qual é o problema da bebedice, da embriaguez? Por incrível que pareça, não é só o acúmulo de álcool no seu corpo, é o que ele faz em relação aos seus sentidos e à sua percepção. O bêbado, eu não sei fazer um bom bêbado, mas eu vou tentar. Para mim. Aí você leva a pessoa bêbada que não consegue dirigir o próprio carro, a pessoa bêbada que não fala coisa com coisa, a pessoa bêbada cujos sentidos estão, e a palavra é, entorpecidos pelo seu estágio momentâneo de alcoolismo. Então ele está falando que, na verdade, os que dormem de noite são como esses vulneráveis e como os bêbados, que de noite é que se embriagam. Inclusive, há um tempo atrás, eu tive que lidar com uma mulher que veio conversar comigo, acabei evangelizando ela, mas eu percebi que ela estava muito bêbada e era 8 horas da manhã. E eu achei que ela tinha passado a madrugada bebendo, e ela acabou falando para mim que, na verdade, ela já acordava bebendo todos os dias, para afogar as mágoas do casamento dela. Já imaginou uma pessoa que vive assim, bêbada desde 8 horas da manhã? Mas nós, o que ele está falando, só para deixar claro, para você entender a analogia, quem está nas trevas do pecado, está nesse estado. Quem não conhece a palavra de Deus, está nesse estado. Quem não tem relação de intimidade e aguarda ansiosamente a vinda de Jesus, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, está nesse estado. Mas nós somos filhos da luz. É isso que Paulo está dizendo. E ele está pegando essa expressão lá da parábola do administrador infiel, lá de Lucas 16, e também aparece lá em João 12:36, para falar que esses que pertencem ao reino, que estão na salvação, são da luz, são do dia,
Porque, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que as profecias do Antigo Testamento se referem à primeira vinda de Cristo. Aqui a gente chama na teologia de parúzia. Eu não sei se você já ouviu essa palavrinha grega. Primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, às vezes chamada de parúzia. Parúzia significa presença manifesta. Deus está entre nós, é uma parúzia, é uma manifestação da presença de Deus. Acertei, Tiago, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora você imagina, se Deus está entre nós, é porque a luz de Deus brilhou entre os homens. Jesus é a luz do mundo, que veio para abrir os olhos daqueles que foram alcançados por Ele. Então nós, se somos de Jesus, nós somos do dia, nós somos filhos do dia. E o imperativo de Paulo, meus irmãos, no versículo 6, está aí, olha. Assim, pois, olha aí, eu queria, bota na tela para a gente ler juntos em voz alta, o versículo 6. Deixa eu ver se eu estou no versículo certo. Isso. Então vamos lá, vamos ler na tela juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então vamos praticar o versículo, olha para o seu lado, vê quem está dormindo, vamos lá. Olha aí agora. Fala assim, acorda, rapaz, acorda, acorda. Tá bom? Acorda? Fala acorda. O pessoal de Goiânia fala acorda, acorda. Ameaça o pessoal de Brasília, acorda, senão eu meto um piqui na sua boca, você vai ter que mastigar. Acorda. Vai, acorda. Mas na verdade Paulo não está falando com o irmãozinho lá, ele está falando com você. Assim, pois, não durmamos como os demais. E aí ele dá 2 imperativos, lembra dos imperativos? Meus irmãos, eu quero gastar essa segunda metade do sermão para fechar com esses 2 imperativos, tá? Pelo contrário, a primeira coisa que ele fala é vigiemos, vigiemos. Quando você ouve a palavra vigia, você está ouvindo essa palavra do mesmo jeito que Paulo está usando, tá? O vigia da noite, muitas vezes aquele que é o guarda da noite, era aquele que enquanto os outros estavam dormindo, ele não podia se dar esse direito. Por quê? Porque a vigília dele era para a proteção dele mesmo e de outros, para impedir que os inimigos de Israel invadissem a cidade, seja de Jerusalém ou as cercanias das tribos, tá? Então o vigia de Israel, essa expressão, o vigia de Israel, Deus inclusive ele se chama de vigia de Israel, mas quando você tem a figura do vigia, é quem está alerta o tempo inteiro e quem está percebendo. Jesus lá em Mateus 16, 3, meus irmãos, ele criticou os judeus porque eles falam assim, vocês se julgam tão sabedores das coisas de Deus, de Moisés, mas vocês não conseguem ler ou interpretar os sinais dos tempos. Ta, semeia, ton, kairon. Falei em grego, não falei em línguas não, tá? Ta, semeia, ton, kairon. Os tempos, os sinais dos tempos. Quais são, meus irmãos, os sinais dos tempos? Para quem é bom de vigiar aí. Para quem acha que a gente não tem como saber, Jesus gastou bastante tempo falando sobre esse assunto, tá? Quando a gente fala sobre sinais dos tempos, e em outras palavras, o que vai acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós temos alguns sinais. Lá no início, no primeiro século, algumas coisas já haviam sido antecipadas para a gente. Por exemplo, a queda de Jerusalém, no ano 70. Os profetas disseram que isso ia acontecer, Jesus disse que ia acontecer, e sabe o que aconteceu? Aconteceu. Cara, a gente ri hoje, é verdade, a gente ri, eu rio também. Mas é tão absurdo. Você já parou para pensar como funciona uma profecia? Uma profecia diz que uma coisa vai acontecer com certeza antes dessa coisa ter acontecido. Jeremias virou e falou, eu falei para vocês, que o povo de Israel ia ser cativo na Babilônia por 70 anos. 70 anos, ele deu a precisão. Meus irmãos, eu disse para vocês, Nabucodonosor vem e leva a primeira leva de cativeiros no ano 605, ali, 605, 606. Quando vem Ciro, no ano 535, 536, depois ele fala, um belo dia, todo mundo pode ir embora. De onde veio isso? Veio da profecia que disse que ia acontecer. Então Jesus profetizou a queda de Jerusalém e ela caiu. Mas Jesus não profetizou só isso. Ele disse que nesse intervalo de tempo, nós também veríamos a pregação do evangelho às nações. O mundo gentílico seria convidado à fé. O evangelho, inclusive a Bíblia diz, o evangelho de Cristo será pregado às nações e então virá o fim. Ou seja,
Para Jesus voltar, eu e vocês podemos ter certeza, não importa se você é milenista, pós-milenista, pré-milenista, tá? De que o evangelho será suficientemente anunciado às nações, de uma forma que Deus sabe como isso vai acontecer, e então virá o fim. Mas automaticamente isso é um chamado a você e eu para fazermos parte da missão de Deus na evangelização das nações, tá bom? Você quer que Jesus volte? Você quer mesmo? Então podia todo mundo ir para o CTCEB, ser missionário, né? Gostou da propaganda, né? 10 milhões depois da minha conta amanhã, tá? Banco Master não, rapaz, sai para lá. Estamos falando do anticristo aqui, você falou, né? O evangelho será pregado às nações. Paulo vai dizer em Romanos, eu sei que aqui eu vou espinhar, mas vou mesmo. Paulo diz lá em Romanos 11, versículos 1 até o final do 32, mas principalmente entre os versículos 25 a 32, de que entre os judeus há um remanescente fiel, que será salvo pela pregação do evangelho, foram predestinados para isso. E eles então se juntarão com os gentios que serão salvos, e então todos esses remanescentes são o Israel de Deus, da salvação. Esses que foram predestinados não segundo a carne, não segundo o seu berço judaico, mas segundo as misericórdias insondáveis do Altíssimo. Judeus eleitos e gentios eleitos, todos juntos e salvos pela pregação do Evangelho, são o Israel de Deus. Amém? Eu queria ver se tinha uns milenistas crente aí. Judeus se converterão, gentios se converterão, o que mais? Guerras, rumores de guerras, os reis deste mundo em convulsão, luta por poder. Meus irmãos, qualquer semelhança com o mundo de hoje não é mera coincidência. Ninguém vai ficar dormindo depois do sermão dessa manhã. Você precisa ser um crente que vigia, que entende. Falsos profetas, falsos cristos, aquilo que a gente chama de anticristos, ou que Pedro ou João disse lá em 1 João, o espírito do anticristo nesse mundo, os anticristos, esses que se levantam arrogando para si o lugar de Deus. Pode falar? Vou falar, Tiagão, vai doer, talvez eu nunca mais vou ser convidado, mas se tem aqui no meio não tem problema não. O Papa é um anticristo, o Papa é um anticristo. Por quê? Porque qualquer um que se arrogue ser o vicário da igreja, o cabeça da igreja, está tentando tomar o lugar do Cristo da música que nós cantamos hoje em Colossenses 1. Ele é o cabeça da igreja e ele não aceita competição. Então, meus irmãos, sim, Deus pode salvar muitos católicos, mas isso não justifica a prática completamente distorcida de cristianismo que eles acham que eles têm. Está errado. Catolicismo romano é essencialmente herético na sua prática do cristianismo. A gente não pode ter medo de falar essas coisas. No mundo de hoje tem igreja evangélica perdendo gente para a igreja católica. E a gente fica, mas não tem problema, porque os católicos também, né, o Olavo de Carvalho, lá, os influencers, o pessoal lá do MLB, como é que é lá, o movimento lá, todo mundo é católico, não tem problema. Cuidado, cuidado. Sinais dos tempos acontecem muitas vezes dentro da igreja, na distorção do evangelho. Paulo disse, qualquer um que vier pregar um evangelho diferente deste que eu vos anuncio, mesmo que seja um anjo do céu, que seja anátema. Crente, vigia, crente. Pastores, ajudem o pessoal, os jovens da sua igreja, a descobrir quem são os tipos de influenciadores que eles estão seguindo nas mídias sociais. Porque hoje ele está aqui cantando, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aí amanhã ele traz uma carta para você, pastor, estou saindo da igreja, porque eu descobri a verdade, o catolicismo romano é a verdade. Cara, que decepção, que loucura. E detalhe, tá, pastores? Já que a gente está falando disso, eu nem ia falar, mas já que eu estou falando disso, às vezes a culpa é nossa, tá? A culpa é nossa porque nós não estamos doutrinando nas doutrinas da graça suficientemente, de uma forma apologética, de tal maneira a proteger a mente dos nossos jovens. Aí a gente não dá doutrina na igreja, mas ele vai pegar a doutrina lá na Universidade Nacional da Babilônia, na UNB, com o professor marxista, gnóstico, ateu, com a lésbica, negra, feminista. Entendeu? Porque lá eles não têm problema nenhum de doutrinar. Lá eles não têm problema nenhum de convidar os alunos deles para um terreiro de macumba, porque é acadêmico. É acadêmico. Aqui, ó, é acadêmico. Né? O pessoal lá no acadêmico lá, ó. Nós precisamos doutrinar apologeticamente, biblicamente, os nossos jovens para identificarem as armadilhas satânicas do diabo. Sinais dos tempos. Vigiar.
eu não vou entrar nisso na questão do anticristo, mas fica para outro sermão, mas eu creio que a questão do anticristo, não só os anticristos, mas o homem de iniquidade, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 2 a 9, tratam explicitamente desse que vai se lançar como um líder no lugar de Deus. Ou um movimento, uma ideologia que arrogue isso para si. Então você tem que vigiar. Mas o texto, já caminhando para o final, o segundo imperativo, ele diz que você tem que ser sóbrio. Você viu aí no versículo 6? Coloca na tela aí o pessoal do versículo 6. Você viu, ele fala, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E aqui Paulo está literalmente usando a palavra sóbrio como oposição à palavra bêbado. Então, qual é o problema da embriaguez? É que você perde a sobriedade, né? Então, por que mesmo quem ingere bebida alcoólica deve fazê-lo com moderação para a glória de Deus? Porque você não pode correr o risco de perder a sua sobriedade, em hipótese alguma. Porque quando você perde a sobriedade, você fala nada com nada, peca e começa a fazer as besteiras. Então, eu e vocês somos chamados para nos revestirmos da sobriedade. Então, um detalhe, porque Paulo vai entrar aqui numa parte legal que ele vai falar de armadura. E todos nós conhecemos o texto lá de Efésios 6, 10 a 20, que ele vai falar da armadura do Espírito. A gente conhece. Mas aqui, é como se ele estivesse falando dessa armadura, só que a armadura da sobriedade. É o nome que eu dei aqui no sermão, porque não tinha outro nome, tá? Armadura da sobriedade. Vigiar, sinais dos tempos. Sobriedade é a armadura da santidade na vida do crente. No versículo 8, coloca aí na tela. Ele vai falar, nós, porém, esse é o terceiro ponto do sermão, tá? Viu? Cheguei no final. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Parece lá aquela outra armadura, né? Lembra lá da outra armadura? Lá na outra armadura ele fala bem claramente, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, a saber, as forças do mal. Então a gente tem que se revestir da armadura para ficar firmes no dia mau. Estamos revestidos de Cristo. Meus irmãos, eu já vi tanta gente pregando esses textos errados, tanta gente que chega, dói mesmo, de verdade, fisicamente no esôfago. Então você vai lá, bota a sua armadura. O que o pessoal faz? Bota a sua armadura. Eu já vi, eu não vou nem falar quem foi a cantora evangélica que uma vez botou todo mundo para vestir a armadura. Botou a armadura. Vai agora, aí tira a sua espada, agora finca no diabo, e o povo assim, e a câmera filmando, bota a sua armadura, como se você fosse muito forte, sabe, para chegar lá, eu com a minha armadura. Meus irmãos, bota a sua própria armadura aí, bota, e vai lá lutar contra o diabo para ver o que vai acontecer com você. Põe a sua própria armadura aí, vai lá, tenta, serei santo. Eu sou muito, rapaz, eu sou santo. Hoje eu acordei santo, pastor. O dia que você começar a pensar de si mesmo mais do que você deve, é o dia que o diabo vai te dar uma rasteira. Porque em terra de saci, quem dá rasteira cai primeiro. O equivalente. Rapaz. Botei minha armadura, sou fortão espiritual. O dia que você pensar disso de você, meus irmãos, se vocês estão entendendo os sermões desde o primeiro dia, e a leitura de Gálatas 2:20 diz que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A armadura é Ele mesmo, é revestir-se de Cristo. A doutrina da união com Cristo é você estar em Cristo, e você confiar nos méritos de Cristo, e você falar, Cristo, se o Senhor Jesus não for à minha frente, e por trás, e meu lado, e acima adiante, eu não consigo dar um passo nessa luta contra a carne. Eu preciso de Cristo em tudo. E quando você tem Cristo na mente e no coração, aquele que cumpriu a lei em seu favor, sofreu passiva e ativamente em seu lugar, cumpriu toda a obediência, todos os 613 preceitos da lei, sofreu a condenação de morte no seu lugar, se fez sacrifício expiatório e propiciatório, aquele que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, porque o poder de Deus repousou sobre ele. Quando você entende a obra de Cristo e fala, eu vou em Cristo, Ele é minha bandeira, Ele é minha estrela da manhã, Ele é meu advogado, Ele é meu profeta, meu sacerdote, meu rei. Quando você entende e se reveste de Cristo,
Aí sim, essa armadura faz sentido, porque o texto diz primeiro que essa armadura agora é a couraça da fé e do amor. O que a fé e o amor têm a ver com Cristo? Primeiro, fé não vem de você. Alguém aqui tem fé para dar? Me dá a sua fé aqui. Pode me dar. Aqui, ó. Finge que é a sua fé. Me dá a sua fé aqui. Ah, obrigado. Essa porcaria que não serve para porcaria nenhuma. Tá? Essa é a sua fé. Acabei de pisar nela. Desculpa, tá? Depois você recolhe a sua fé, não. Nossa fé, povo brasileiro, é um povo de fé. Serve para porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Fé é um dom de Deus, que vem do Pai das luzes, para que ninguém se glorie. É fruto da graça, é sola fide, sola graça, sola escritura, sola deu glória e solis Christus. É dele, e por ele, e para ele. Então, fé, quando vem de Deus, é uma ferramenta muito poderosa na luta contra o diabo. Em Gálatas, em Efésios 6, ele diz que o escudo da fé é capaz de nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Então, o maligno está aí, lançando dardos inflamados contra nós o tempo inteiro, certo? Campo das ideias, valores, filosofia, mídias, literatura, ideias que corrompem a forma do reino de pensar. Então é o escudo da fé, né? Lembra lá dos soldados romanos, eu não vou explicar agora, né? Aquele escudo que todo mundo se protege. Todo mundo aqui já assistiu 300, né? Esparta! Já assistiu? Todo mundo já assistiu? Né? Já? Filmaço, né? Olha o escudo aqui, ó. Um monte de flecha, aquela cena é fantástica, né? Todo mundo protegido ali naqueles escudos e eles partem para a batalha. E muitas vezes esses dardos inflamados, eles literalmente vinham com venenos para acelerar o processo da morte. O escudo da fé. Mas ele fala que o que vai nos proteger também é o amor. Como é que o amor nos protege? Paulo vai dizer em Romanos 5 que o amor de Deus é derramado sobre nós, nos é outorgado. Só que o amor, você sabe muito bem disso, amor não foi feito para ser aproveitado sozinho. Deus nos amou primeiro para que nós nos amássemos, e agora para que eu ame meus irmãos e eu me proteja nesse relacionamento. Meus irmãos, o amor de Deus nos protege e nos dá sobriedade para, como igreja do Senhor, vivermos aguardando a volta de Jesus. Isso é um fato. Por isso que ser desigrejado te torna vulnerável, não cultuar te torna vulnerável. Meus irmãos, foi lido aqui, Hebreus 10, 24, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Se estava acontecendo lá no dia dos Hebreus, você não acha que está acontecendo hoje? O que a gente falou? Quantos não estão aqui? Meus irmãos, nós temos que exercer a prática do amor uns pelos outros, cultuando juntos, servindo juntos, tendo comunhão juntos. Tem que fazer, culto individual, culto familiar, culto corporativo, congregacional na igreja, dia do Senhor, domingo. Tira a remela do olho, põe a roupa de igreja, vai para a igreja amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Vai fazer isso, vai viver o amor pleno de Deus. Isso vai proteger você, isso vai trazer santidade. Mas ele fala também no versículo 8, no final dele, ele diz: e tomando como capacete a esperança da salvação. Alguém me diz aí, alguém da moto aí, para que serve o capacete? Para quê? Proteger literalmente a cabeça, a parte mais importante do nosso corpo, né? Sem isso aqui você não tem funcionalidade de nada mais. Então proteger o cérebro é muito importante, mas no caso aqui a gente está falando da proteger a nossa mente em Cristo, não é uma questão meio apenas cerebral. A salvação, a nossa identidade em Cristo nos protegerá dos ataques de Satanás nesse mundo, o capacete da nossa salvação. Meus irmãos, lembrem-se, eu quero só deixar claro uma coisa aqui, teologia pura, tá? Presta atenção, salvação na Bíblia não é somente o ato em que Deus converteu você, não é. Salvação é toda ordo salutis, toda ordem da salvação que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 30. E aqueles que foram predestinados também foram vocacionados e foram justificados, e estão sendo santificados, obviamente já foram regenerados, foram convertidos, foram adotados na família de Deus e serão glorificados. Salvação é todo esse processo, é o A ao Z, tá? Foi falado aqui muito bem.
Isso mesmo, gostei, Daniel. Tá aí, filho. A ao Z. Se Deus, ele é o alfa e o ômega da criação, ele também é o alfa e o ômega da nossa salvação. E a doutrina da perseverança dos santos, meus irmãos, eu precisava de mais 3 sermões para falar sobre isso. Mas a doutrina da perseverança dos santos, ela é fundamental para um jovem da cristã evangélica que quer se manter firme em Cristo Jesus. É saber, presta atenção, jovens, que não é você que corre essa luta, mas Deus corre essa luta por você. Se seu nome foi escrito no livro da vida, Satanás vai tentar atacar a certeza da sua salvação. Mas Cristo é maior, mais poderoso, o sangue dele te reveste dia e noite, e ele te garante que todos os filhos dele, que foram selados com o Espírito Santo de Deus, jamais perderão sua salvação. Meus irmãos, quando você mete esse capacete da salvação na sua cabeça, isso te ajuda tremendamente nessa luta diária contra o pecado que eu e você enfrentamos. É engraçado porque os pastores, depois de um tempo, a gente só quer bater nos jovens por causa da pornografia, porque ela é um problema grave. Mas nem só de pornografia vive o jovem. O jovem está sendo atacado por toda sorte de dardo e influência. A luta pela santidade é coletiva. Meus irmãos, deixa eu repetir esse negócio. Essa luta pela santidade é coletiva. Sabe por quê? E aí, deixa eu rasgar logo o verbo, já que estamos aqui, rasga para terminar o acampamento, né? Eu sei, meus irmãos, ninguém de nós aqui, nenhum pastor é bobo. A gente sabe que alguns de vocês chegaram nesse acampamento destroçados espiritualmente, desanimados, vieram para o acampamento porque todo mundo veio, alguém fez a inscrição para você, alguém falou, vai, aí na última hora você veio, alguns eu vou, mas eu estou vivendo uma vida dupla, eu toco no louvor, mas eu estou com problema na pornografia. Meus irmãos, ninguém está enganado em relação a isso. Ninguém está. Sabe por que nós, pastores, não estamos enganados? Pastores, vamos largar de hipocrisia, tá? Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Quem nunca foi tentado, quem nunca enfrentou o chifrudo olhando você na cara e falando, come esse fruto proibido, é tão gostoso. Todo mundo já esteve na posição de Eva, todo mundo já escorregou como Eva e como Adão. Todo mundo, 100%. Meus irmãos, sabe o que me consola nessa manhã? Não é a admoestação contra você, é encorajá-lo e dizer que Cristo sabe disso. E Ele decidiu salvar você a despeito disso. E Ele é poderoso para perdoar isso. Esse negócio, não é você, não é, Senhor, eu já tentei tantas vezes, eu venho aqui de novo, porque eu não consigo, mas você está olhando só para você. Toda vez que você fala, eu não consigo, você não está olhando para o autor e consumador da sua fé, que está vivo e reinando, o sacerdote celestial reinando, o advogado que intercede dia e noite em seu favor, porque se não fosse assim, você já tinha sido fulminado por um raio cair na sua cabeça aí agora. Sabe por que um raio ainda não caiu na sua cabeça aí agora? Porque o teu advogado reina. Deixa eu repetir, o teu advogado reina. Meus irmãos, quando você tem um advogado que é o mais poderoso do universo, e ele fala, eu sou o teu sumo sacerdote, e eu sei o que você está passando, porque eu fui tentado nessas coisas, porém sem pecado. Ele foi para a cruz sem pecado, saiu da cruz sem pecado, subiu ao céu sem pecado, está sem pecado agora. Ele fala assim, ó, o meu trono da graça está disponível para pecadores. Lançai sobre mim o seu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu levo o seu fardo. Não é a sua grande capacidade de se santificar, é a grande capacidade do nosso Redentor de te preservar até o dia de Cristo. Sabe por que você vai encontrar Jesus lá no final? Porque Ele vai te preservar até o final, por incrível que pareça. Essa maratona da vida aí, ó, igual a estrada que eu peguei de Mambaí ali, pessoal de Mambaí, desculpa aí, mas rapaz, tinha uma estrada esburacada ali, meu amigo. Eu cheguei aqui só pelo milagre, meus irmãos, eu não quero nem ver a suspensão do meu carro, tá? Deve estar... A estrada era, a gente ia dirigir, as crianças dormindo atrás do carro. E eu pensando no sermão que ia pregar para vocês, eu falei, ô santa ilustração. Meus irmãos, eu garanto para vocês, e eu termino o sermão, que essa vitória é nossa. Porque como um bom calvinista que Paulo era, versículo 9, por favor, na tela. Olha que lindo, meus irmãos, olha que lindo. Ah, pastor, não tem doutrina de predestinação na Bíblia. Tem sim. Ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas, ina, grego, mas,
para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. Você não é filho da luz, porque você consegue todo dia correr a sua maratona, falar, eu sou muito bom. Não, é porque desde antes da fundação do mundo, Deus havia destinado os seus eleitos, não para a ira, mas para a salvação, não por obras para que ninguém se glorie, mas por causa da obra do Filho de Deus, por nós. Nós não estamos na ira e na condenação. Então, meus irmãos, e só para terminar exaltando Jesus direito, né? Versículo 10 na tela para a gente, por favor. Só para terminar exaltando Jesus. Jesus Cristo que morreu por nós, para que, e agora vai calvinismo lá na jugular. Porque tem gente que eu vou falar aqui agora. Teve uma irmã que me perguntou uma pergunta aqui, difícil, foi difícil de responder, mas aqui está a resposta, tá, irmã? Que me fez a pergunta ontem, a irmã sabe. Aqui está a sua resposta. Morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, uma parte da igreja dele vai estar vigiando, atenta. Mas, biblicamente falando, infelizmente, uma parte da igreja vai estar meio sonolenta. Alguns vão estar meio dormindo. São filhos de Deus, mas por alguma circunstância, alguma fase espiritual da vida deles, estão sonâmbulos, se arrastando por aí. Então eu faço uma pergunta teológica para terminar o meu sermão para vocês. A pergunta do $1 milhão da parábola do filho pródigo, tá? Parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo diz que o filho foi até o pai e pediu a parte da herança dele. E o pai, obviamente muito entristecido, foi lá e concedeu aquilo que o filho pediu. Se você sabe bem o que Jesus estava dizendo, é que o filho estava considerando o pai como morto diante daquele momento, né? Então lá vai o filho, tá? Gastar o seu dinheiro no mundão, com mulheres, com bens, com amigos. Você conhece a história, o dinheiro acaba, esse filho vai comer, literalmente vai cuidar de porcos para poder comer a comida dos porcos, tamanha fome que sobreveio, o dinheiro acabou, e aí naquele momento o Espírito Santo bate na consciência dele. Quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu vou voltar. Ele volta para casa, o pai vem e abraça ele, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não, meu filho estava morto, reviveu, o pai dá uma festa. Você conhece a parábola? Mas vamos supor que a parábola, quando o filho estivesse lá na farra da boate do mundão dele lá, que Jesus voltasse naquela hora, lá no meio. Pergunta para você, jovem: aquele filho ia para o céu ou ia para o inferno? Está lá no mundão, pegando todas. Filho, aguenta aí, filho, eu tenho que te ensinar isso melhor ainda. Calma. Aguenta aí. A resposta dele foi autêntica, sabe por quê? Porque, obviamente, a maioria de nós, esmagadora, olhando para as circunstâncias, diria: vai para o inferno. Mas, meus irmãos, a resposta é que, na verdade, ele iria para o céu. Sabe por quê? Porque no duro, o pecado dele nunca conseguiu remover o status de ser filho do pai. Aquele cara ia ser pego com as roupas que ele tivesse no meio da boate, mas iria para o céu. Porque o fim da história conta para a gente que ele nunca deixou de ser filho, ainda que tivesse tentado o pai contra isso. Essa profunda doutrina da eleição, meus irmãos, jamais será justificativa para que a gente peque. Jamais! Mas ela funciona como um consolo e como um alerta. E eu termino o sermão. Consolo, porque graças a Deus, meus irmãos, o pessoal vai para o céu assim. Porque a chance de Jesus voltar e na hora dele aparecer no céu, você está cometendo algum pecadinho, é grande.
É grande. Porque tu peca muito mais do que tu imagina, seu miserável safado. Esse pecado que tenazmente nos assedia, como Paulo descreve em Romanos 7, é terrível. Eu queria que a minha língua fosse pura e santa 24 horas por dia, meus irmãos, mas de vez em quando minha esposa me conhece. Já imaginou se no meio de um blá blá blá, Jesus, pé? Não volta, porque eu vi. Já imaginou Jesus falando? Eu vi o que você estava falando. Não finge que você não estava fazendo, você estava fazendo. Vai ficar. Vai queimar para sempre. Meus irmãos, ninguém iria para o céu. Você acha mesmo que na hora que Jesus voltar, você vai estar no meio de uma campanha de jejum de 40 dias? No fim dela, no auge da sua santidade. Você acha? Infelizmente, meus irmãos, a gente lida diariamente com a luta. Mas graças a Deus, porque o amor dele é maior do que o seu pecado. Tendo dito isso, a doutrina da predestinação serve para você dizer: uma vez salvo, sempre salvo, viverei segundo os meus prazeres. Ou, eu termino o acampamento com isso, é justamente a doutrina da misericórdia infinda de Deus o maior incentivo para você começar a se santificar agora mesmo. Eu fico falando que vou terminar, mas agora eu estou terminando. Presta atenção. Se eu dissesse para vocês, porque essa é a aplicação final do sermão, se eu disser para você, hoje é que dia aqui, ó? Terça-feira, dia 17 de fevereiro. Estou achando que estou no meio do ano. 17 de fevereiro, presta atenção, todo mundo, eu quero que todo mundo preste atenção. Se eu viesse para vocês aqui agora, categoricamente, dizendo que eu tenho posse de uma informação privilegiada, porém verdadeira, de que, presta atenção, nesta sexta-feira, Jesus vai voltar. Vamos supor, aqui é só uma hipótese, é uma brincadeira, tá, meus irmãos? Mas vamos supor que dentro dessa brincadeira, essa informação fosse verídica, verdadeira. De alguma maneira, eu sei que eu não teria esse conhecimento, mas de alguma maneira eu tivesse o conhecimento de que Cristo vai voltar com certeza nessa sexta-feira, às 4 horas da tarde. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, meus amigos crentes, nessa manhã. Se você tivesse certeza disso, e hoje sendo terça-feira, como que você viveria a sua vida de agora, terça-feira até sexta-feira, 4 horas da tarde? Só me dá uma ideia aí. O que você acha que você ia fazer? Como é que é? Viajar? Cara, eu acho que todos nós, mesmo sendo crentes, eleitos e predestinados, trabalharíamos piamente pela nossa santificação de agora até a hora de Jesus voltar. Larga o emprego, vai orar 24 horas por dia. Ele está ali, vai evangelizar todo mundo. Passou na rua, você sabe quem é Jesus? Está voltando, sexta-feira. Passou, Jesus está voltando, sexta-feira. Jesus está voltando, sexta-feira. Ó, Jesus está voltando, sexta-feira. Jesus está voltando, sexta-feira. Ei, Jesus está voltando, sexta-feira. Já te falei? Jesus está voltando, sexta-feira. Ei, cara, Jesus está voltando, sexta-feira. Ó, sexta-feira, 4 horas da tarde. Jesus está voltando. Ó, aniversariante, Jesus está voltando, sexta-feira. Jesus está voltando, sexta-feira. Ó, pessoal do fundo, Jesus está voltando, sexta-feira. Galera, ó, sexta-feira. Vai pregar. O que vocês estão fazendo? Noé, nos dias do dilúvio. O que vocês estão fazendo? O dilúvio vai cair. Entra na arca, seus miseráveis. Salve-se quem puder. Eu tenho certeza absoluta que esse acampamento aqui terminaria santíssimo. Santo, santo, santo. Então eu termino dizendo: você não precisa saber se Jesus vai voltar sexta-feira, porque Ele vai voltar. Então começa logo. Vai pregar, vai viver, vai santificar, vai orar, vai viver 24 horas por dia consagrado a Jesus. Melhor coisa que você pode fazer da sua vida. O que vocês acham, meus irmãos? Vamos tentar? Para a glória de Deus e por meio de Cristo, vamos tentar? Então vamos ficar de pé e vamos orar e cantar com a equipe. Eu gostaria de dar
eu gostaria de dar a você alguns segundos para você fazer uma oração aí no seu lugar, uma oração honesta, meus irmãos. Esquece que você está no acampamento, tá? Esquece. Só você e Deus aí agora, honesta. Fala real com Deus. Fala totalmente a real. Você não precisa fingir que você é outra coisa porque Ele te conhece. Não precisa. Mesmo te conhecendo, Ele te ama. Ele te ama. Fala aí com Ele. Fala: Senhor, está aqui minha vida. Apresente seu coração ao Senhor, confesse seus pecados e clame por Jesus na sua vida, para que você possa vigiar e ser sóbrio. Faça aí no seu lugar.